processo de aprofundamento. E lendo as Escrituras Sagradas, há um determinado momento que ele chega num texto de Romanos 5:1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E este texto entra como uma flecha no seu coração. E, meus irmãos, ainda assim, advogado, cheio de preconceitos, cheio de vergonha, ele fala assim: não, eu não quero que saibam, né, que eu sou religioso, eu sou um advogado, eu sou um intelectual, eu sou alguém respeitado na cidade, o que vão pensar, né? E ele fala: mas eu preciso falar com Deus, eu preciso encontrar Deus, mas muito resistente a entregar a sua vida ao Senhor. E ele eu vou fazer o seguinte, eu vou me retirar. E ele vai para uma floresta, meus irmãos, se embrenha no meio da floresta, e lá ele ora, lá ele conversa com Deus, lá ele derrama o seu coração, e ele genuinamente, naquele momento, confessa que Cristo é o Senhor da sua vida, e ele é alvo da expressão do amor de Deus de maneira singular, de maneira muito poderosa. E neste momento que ele está lá, ele diz que ele foi inundado, palavras dele, de uma maneira sobrenatural, da unção do Espírito Santo, do qual ele carinhosamente chamou, eu entendi aquilo como um batismo de amor. E ele diz assim, com suas palavras: parecia ondas de amor líquido rolando sobre mim, ondas atrás de ondas, de modo que eu quase chorei de alegria o tempo todo. Era como se o próprio Cristo me abraçasse com o seu amor pessoal. Um pouco depois ele diz assim: tive que pedir a Deus que parasse, pois sentia que eu não suportaria mais tanta glória para continuar vivo. Ao mesmo tempo que ele era inundado de vida, ele achou: não dá mais para aguentar, é muita unção, e ele: para, Senhor, para. De tão poderoso que foi esse encontro com Deus. E depois disso, ele chega no seu escritório, está de cara com o outro advogado, seu amigo, e ele fala: cara, eu aceitei Cristo como meu Senhor na minha vida. E impactado com aquilo, ele começa a perder aquela vergonha, e agora ele começa não só a viver essa experiência que se prolongou em outros dias, teve outros momentos de êxtase na sua relação com Deus, além deste momento. Até que um momento, ele está indo para sua casa, encontra o seu pai no campo, e o pai vindo ao encontro dele, ele olha ao pai e diz assim: pai, ao entrar na sua casa, eu nunca ouvi uma oração sua, pai. Cheio do Espírito Santo, com esse confronto, o pai baixa a cabeça e admite que não havia sido uma referência de fé dentro do seu lar. Pouco tempo depois, pai, mãe, irmãos, todos se convertem ao Evangelho. Este homem chama-se Charles Finney. Ele é conhecido como o pai do segundo grande avivamento. O primeiro grande avivamento acontece no momento em que ainda os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra. E ali acontece o primeiro, com os irmãos Wesley, dentre outros grandes homens de Deus. Mas aqui nós vemos um segundo avivamento, e tudo começa com este advogado que abalou todo um tempo à luz daquilo que Deus tocou o seu coração para fazer. E ali começa um novo avivamento nos Estados Unidos. Queridos irmãos, este texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não muito diferente daquilo que aconteceu com o coração de Lutero, que é acostumado com a tradição do catolicismo e buscando sempre fazer o melhor para o Senhor, em um momento encontra nas Escrituras tudo aquilo que ele precisava. E ele depara com um texto que diz, né, que mediante a fé somos salvos. E somente a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E isso transforma
a sua vida também. Finney, ele foi um homem que marcou o seu ministério em alguns pilares. Dentre eles, nós sintetizamos no tema da mensagem: arrependimento, conversão e transformação. Mas, se formos olhar, existem 7 pontos que ele trabalha aqui, à luz da palavra de Deus, e que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã, em nome de Jesus, de maneira sintética, porque o tempo, como eu disse, não é curto e não queremos que você perca a escola bíblica. Então, eu gostaria de olhar com você quais são estes princípios. O primeiro deles, bem rapidamente aqui, está vinculado à salvação. Aliás, os 4 primeiros estão vinculados à salvação. Primeira delas, a ênfase que ele trouxe do texto de João 16:8. Quando ele vier, mostrará ao povo do mundo que eles têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e de que Deus julga. Ele também, então, a convicção do pecado foi uma das ênfases ministeriais dele. A segunda, a necessidade do arrependimento, Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas, mas agora ele manda que todos, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Fé ativa e salvadora. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aos que procuram conhecê-lo melhor. E também o texto de Atos 16:31, que diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, ou você e as pessoas da sua casa. E ainda também a importância do novo nascimento. João 3:5, Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa era a tônica da ministração dele, essa era uma delas. Esses textos mostram a importância da salvação da alma, da consciência que somos pecadores, somos falhos e que carecemos de um Salvador, e que ele é acessado através da fé, mas não apenas da fé. Também ele nos diz que a respeito da importância da santidade, olha só, a santidade como estilo de vida, 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. A oração como um fundamento do avivamento. Lucas 18:1, Jesus contou aos discípulos uma parábola, ensinando que eles deviam orar sempre, sem desanimar. Tiago 5:16, a parte final, a oração de uma pessoa obediente a oração de uma pessoa obediente tem muito poder. Ou a oração do justo é muito eficaz, em outras versões. Então, irmãos, uma vida que entende que é pecador, que é falho, que consagra a sua vida a Deus, arrepende-se dos seus pecados, confessa a Jesus, pela fé, crê que Ele ressuscitou dos mortos e que tem poder para salvar. Uma vida que também, então, tem a santidade, o desejo de refletir o caráter do Senhor em suas vidas também. No seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua família, na sua individualidade, lá mesmo no banheiro, sozinho da sua casa. Pretende ter um caráter moldado pelo Evangelho. Mas também, mais que isso, também falando da nossa responsabilidade em frutificar, responsabilidade pessoal no evangelizar. 1 Coríntios 9:16. Eu não tenho outro motivo para me orgulhar por anunciar o evangelho. Afinal de contas, essa é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Marcos 16:15. Então Jesus disse a eles: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. A missão do crente no ato de anunciar o evangelho, falar do amor de Jesus, de aproveitar as oportunidades para anunciar este Senhor, que é o fundamento da sua vida. Uma das frases de Charles Finney é: não ore por um avivamento se você não estiver disposto a ser mudado por ele. Não queira que Deus faça algo na vida da igreja
Que a igreja seja um elemento de transformação. Se a sua vida não está envolvida no processo da transformação, não vai acontecer. Esqueça. É apenas um desejo, ou como dizia um querido amigo, é o querer, né? Lembra desse conceito? Quem aqui da igreja está acostumado com essa palavra do querer, né? Então, tem bastante gente que não sabe. O que é querer, né? Os irmãos notam que eu quero emagrecer. Faz tempo, né, irmãos? Mas eu quero querer, né? É um desejo que eu tenho. Mas qual é a minha aplicação nessa direção? Né? A academia eu já paguei, mas não funciona pagar. Já vou adiantar para você, tá? Nem adiantar o ano. Não quero nem lembrar muito para não ficar depressivo. Mas eu conversei com uma nutricionista que foi usada por Deus para me abrir os olhos sobre muitas coisas nessa semana. E eu já estava num processo de cuidado. Mas eu quero querer. Então, é um desejo que está lá. Ó, uma hora eu quero ver se eu compro uma casa. Ó, uma hora eu ainda vou fazer uma faculdade. Vou. Tá. E já passam há 5 anos que a gente ouve essas histórias. Esse quer querer. Quer querer. Quem quer de fato faz o quê, irmãos? Calcula, vê a data do vestibular, se inscreve. Quem quer de fato começa a pesquisar, nem que seja na internet. Como é que eu faço um prato que eu entre em déficit calórico? E começa a fazer isso. Começa a caminhar. Tem tanta gente que eu vejo tocando violão, um amigo meu, eu vi tocando violão, fala, rapaz, você está fazendo aula onde? Não, eu baixei os vídeos do YouTube. E tocam muito bem. O talento já estava lá, mas se eles quisessem querer apenas, estariam até hoje, sem saber um acorde. Porque nós precisamos desejar de fato. Você quer um avivamento de Deus. Você olha para esses lugares vazios e diz assim, meu Deus, tanta gente está em casa agora. Nós queremos, muitas vezes, ver, mas e nossa ação? Em que direção nós estamos indo para ver essas coisas acontecerem? Charles Finney falou disso. Não ore por um avivamento se você não está disposto a ser mudado por ele. A tua vida é transformada quando um avivamento vem da parte do Senhor para o seu coração. Você não está dependente de que alguém venha e injete em você algo. Você é retroalimentado pelo próprio Espírito Santo de Deus e ele motiva você a caminhar em direção àquilo que Deus quer para a sua vida. E não tem quem te segure, amado. Não tem quem segure você para fazer aquilo que Deus deseja. É óbvio que Deus vai usar a sua igreja, pastores, discipuladores, muitas vezes para esse processo. Esse é o caminho natural, né? E aí vai subindo. Mas muitas vezes não é assim, e não foi assim com ele. Ele teve encontro pessoal com o Senhor, tocado diretamente pela intimidade com a Bíblia Sagrada, com a busca de tentar entender melhor por que os termos jurídicos usavam fundamentos das Escrituras para basear os argumentos. E lá ele encontrou seu Salvador pessoal, e não foi o único. Muitos outros também viveram assim. Irmãos, para provarmos disso, deste avivamento, aviva-nos e invocaremos o teu nome. Assim como Charles Finney, nós também precisamos ter uma busca sincera em relação ao Senhor, entregando os nossos conceitos a Deus. Ele, quando tem esse encontro com o Senhor, ele advoga pouquíssimo tempo. Ele encerra a sua carreira como um excelente advogado e passa a ser um pregador da palavra de Deus. Deus mudou completamente o seu destino, o seu propósito. Se ele continuasse sendo um excelente advogado, certamente não estaríamos falando dele aqui hoje. Mas ele foi um homem que foi usado por Deus. E aí talvez você pense, mas eu não sou advogado. Nem curso superior talvez eu tenha, né? Ou se tenho, não tem nada a ver, nem com a palavra, nem com teologia. Mas saiba de uma coisa, Charles Finney também teve problemas muito sérios. Ele foi acusado de ser um semi-pelagiano. Mas o que é isso? Né? É de comer? Pelagiano eram aqueles que criam que nós fazemos acontecer. Esse evangelho coaching que você está vendo hoje em dia aí, né, está em você, né, você precisa trazer isso à tona, né, mude o seu mindset e vai rolar, né, tal, e te ensinam a vender curso, aquele negócio todo que o pessoal tem falado muito. Isso nasce
de uma teologia pelagiana. Está em você, né? A luz está em você, é só você desenvolver. E ele era considerado um semi-pelagiano, porque o discurso dele vinha a dar a entender assim, a conversão vai acontecer, mas de certa forma a gente tem que forçar a barra. Então ele apelou bastante para o emocional das pessoas. Ele foi o que inaugurou aquilo que você, cristão há mais tempo, já conhece. Ele inaugurou aquele processo do Deus está tocando seu coração, vem aqui à frente, que nós também fazemos até hoje. Nasceu com ele. Mas, junto com isso, o emocionalismo foi exacerbado, foi demais. Ele notou, ao retornar aos locais onde Deus havia avivado pessoas através do ministério dele, ele retorna depois lá e ele vê que elas não estão frutificando e que são crentes medíocres. E ele diz em alguns que escreveram sua biografia, em frases onde ele diz, se eu estivesse hoje vivendo aquele tempo do avivamento, teria feito algumas coisas diferentes. E a primeira delas seria a exortação a respeito da santidade como uma tônica para depois da conversão. Então, irmãos, eu quero dizer a você que ninguém é perfeito. O lado de direito dele fez ele ser arrogante. Ele abriu mão de se alimentar de toda a teologia reformada que poderia abençoá-lo. E foi reconhecer a importância disso só depois, quando o seu ministério estava em declínio. Então, aquilo que parece uma vantagem, porque ele usou o direito para formatar elementos da fé, aquela experiência, né, de júri para convencer, né, os jurados e o juiz. Ele usa tudo aquilo em prol do evangelho e distorce também um pouco daquilo que seria a essência da palavra de Deus, mais ou menos com estilo maquiavélico, que a gente aprende lá na escola, né? Os fins justificam os meios, né? Eu vi pregação esses dias, uma mulher falou assim, irmão, se a fulana falou tal coisa, minta! É uma mentirinha por bem, né? O que é isso? É um semi-pelagianismo, porque não existe, à luz da palavra de Deus, a possibilidade do crente aceitar a mentira, porque o pai da mentira é Satanás, seja branca, seja marrom, seja que for, seja para o bem ou para o mal. É uma mentira, em algum momento Satanás fará uso dela como uma brecha para atrapalhar a vida do cristão e o avanço da igreja do Senhor. Uma vez um rapaz que mobilizava jovens, uma irmã aqui da igreja estava na palestra com ele, e ele falou que foi lá ao estádio do Atlético, e chegou lá, e aquele negócio do caldeirão crescendo, o nome caldeirão, ele pegou e falou lá para, o seguinte, os crentes têm me falado, vão parar de ir aí, vão parar de frequentar, porque o nome caldeirão remete a bruxaria, essas coisas todas, coisa do demônio. Então, já estão falando lá, está mobilizando lá, não estava nada. Ele falou, não, irmãos, menti. Não adiantou muito, né? Então, essas coisas ele admitiu que ele usou esses recursos para avançar, e depois olhou para trás e se arrependeu. Mas, ainda assim, o que Deus usou ele para fazer reverbera até os dias de hoje, e muitas pessoas foram alcançadas pelo Senhor através da vida dele. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser consagrado, em nome de Jesus. Irmãos, e lembrar destes fundamentos que estavam acompanhando aqui: salvação, convicção do pecado, necessidade do arrependimento, ter uma fé ativa no Senhor que salva. Um novo nascimento, é preciso nascer de novo. Também é preciso ter santidade como estilo de vida, o caráter do Senhor moldando o seu caráter. Oração como um fundamento de avivamento na sua vida também. E falar deste amor também, em nome de Jesus. E tinha um último ponto que eu não falei, que a importância de relembrar: Cristo voltará. O juízo final irá acontecer. Como você está conduzindo a sua vida? Essas eram as tônicas de Charles Finney. E o desafio para nós aqui é crer em Cristo, constantemente confrontar nossos pecados, irmãos, e colocá-los diante do Senhor, pedindo perdão,
mas pedindo para que Ele transforme, que nós não continuemos no pecado, que nós não estejamos satisfeitos com o erro em nome de Jesus. Para que o caráter do Senhor molde o nosso coração, a nossa mente, a ponto de poder responder segundo a própria mente de Deus, a própria mente de Cristo. Não é frase minha, é frase do Senhor mesmo, né? É frase do apóstolo Paulo dizendo: nós temos a mente de Cristo, querendo dizer que a nossa mente está cativa à palavra de Deus. Crendo sim que nós vamos prestar conta, irmãos. Prestaremos conta algumas vezes aqui nessa vida mesmo. Assim como as bênçãos de semear, também colheremos da parte do Senhor. Mas haverá juízo. Visitei uma pessoa, uma ocasião, que ela disse: pastor, eu não estou indo na igreja porque eu ando jogando baralho com a minha família. Aí, então, é melhor eu não ir para não pecar, né? Deus, Ele é o mesmo Senhor que está aqui, que está na casa, que está no trabalho e que está na escola. Mas olha a visão. Então, se eu for lá, o meu pecado é maior. Então, eu decidi não ir mais, para não pecar. Você está entendendo isso? Às vezes nós nos acostumamos com o ritmo de vida, com a nossa ausência, a nossa falta de comprometimento, e achamos que porque essa vida está tão distorcida nos dias de hoje, nós achamos que agindo assim, isso vai melhorar. Isso vai trazer a nós aqui alguma isenção da parte de Deus. Não, eu faço assim, eu pago minha... Mas, o mundo está tão virado, viu? E a gente olha para o mundo e usa o mundo como um padrão para moldar a nossa vida e não as Escrituras. E aí, meus irmãos, Charles Finney disse uma frase que é a seguinte: cristãos mornos causam mais dano ao Evangelho que todos os incrédulos juntos. Eu tenho dito isso à igreja há algum tempo. Não me preocupa o movimento que algumas minorias fazem fora. Não me preocupa o movimento homossexual, do homossexualismo, homossexualidade, enfim, né? Não me preocupam essas coisas e o avanço que essas coisas têm, por exemplo, na escola, de coração. Não me preocupam. Por isso eu não faço falas de púlpito disso. Peço que você ore, como fazemos, segunda, quarta e sexta, pelo governo. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. O que me preocupa é um lar onde o evangelho não existe. Porque a Bíblia diz: no mundo vocês vão ter tribulações. Nós estamos preparando os nossos filhos para ir para esse ambiente. Se a gente está esperando, então, que a escola venha com uma visão ideal de cristianismo, no Estado laico, desculpa, irmãos, é muita preguiça da nossa parte, é muita hipocrisia da nossa parte. É lá no seu lar, é lá na sua casa que o fundamento da fé tem que ser construído entre o casal, entre os filhos. Para que ele chegue lá fora e o amiguinho homossexual chegue e ele o ame. E mostre que o Senhor que ele crê é melhor. Mais do que uma prática sexual, mais do que a violência, mais do que a mentira, mais do que ganhar dinheiro fácil, mais que qualquer coisa. Porque o Deus que ele conhece funciona na vida dos pais. Por isso, irmãos, nós precisamos assumir um compromisso, queremos um avivamento. Ele vai acontecer aqui na Igreja Batista de Maracanã? Eu não sei. Mas eu não tenho dúvida que pode acontecer no teu coração, na tua família, a ponto dela ser um agente transformador. Talvez não seja você que vai ser aquela pessoa que vai ganhar milhares de pessoas para Cristo, mas quem sabe é o seu filho. Não, já está grande, vi que não vai dar muita coisa ali não, nesse sentido. Mas pode ser o seu neto, pelo que você semeou na vida dele. Pode ser uma ovelha que chegou aqui. Ouvi o vídeo e compartilhei do Marcos Graconato, quero terminar com isso, até compartilhei com a Ju, né, com o Lucas, onde ele fala de um cara está passando por uma situação muito difícil, e uma ovelha, uma mulher da igreja, diz: eu posso ir lá orar com ele? Vai, ué.
O homem está querendo se matar, já tentou uma vez, e agora ele está morando debaixo da cama, onde ele defeca, urina, come, e ninguém consegue tirar ele de lá. Ela falou, posso orar por ele? Pode. Foi lá ler um trecho da palavra de Deus e orou com ele. E esse rapaz gostou do trecho que ouviu, a ponto de pegar a Bíblia Sagrada em sua mão. E ali ele foi para um outro tipo de neurose. Ao invés de neurose de lágrimas e isolamento, a neurose dele foi ler a Bíblia quase 24 horas por dia, a ponto daquilo suscitar fé na vida dele. Resumindo, Marcos Graconatos, pastor reformado, diz que tomei café com ele esses dias, e hoje ele é um pastor. Porque alguém decidiu sair do seu lugar, ir lá ler um trecho da Bíblia e orar com ele. E Deus usou isso para transformar a vida dele. E hoje ele é alguém que faz a diferença na vida de centenas de pessoas também. E esse testemunho vai alcançar outras milhares e milhões de pessoas, porque alguém decidiu sair da sua casa e orar com ele. Um avivamento que talvez ela mesmo nem veja o número dos frutos que ela vai colher, mas lá no céu Deus conhece. É preciso uma decisão. É preciso uma escolha. Meus irmãos, e eu quero terminar aqui, dizendo o seguinte a você. Eu não tenho muita facilidade com essas coisas, mas tem ferramentas, queridos. Tem ferramentas onde você pode ser um canal da bênção, sabia? Olha só, bem rapidinho, quero ler para você aqui, algumas coisas que nós podemos fazer. Uma delas é que aqui, na nossa igreja, deve começar um projeto de musicalização, que sabe por que está enroscando por enquanto? Claro, a família do irmão Landau teve algumas demandas de saúde, mas uma das coisas que está enroscando é porque não precisa de músico. Tem gente que se dedique ali a passar 10 aulas com um maestro, né, onde ele vai ensinar como lecionar para as crianças. E aí vai ter interação bíblica, relacionamento, lanche e música. E elas vão aprender. Esse ministério, esse projeto tem abençoado muitas vidas de crianças carentes que encontram Cristo através da musicalização. Você pode fazer parte disso. Você pode estudar também e fazer parte disso, e ser um canal da bênção na vida dessas crianças. Nós vamos ter aqui o bazar, que é um bazar de R$1, ele tem um propósito evangelístico. Você vê os avisos ali, de repente dá a impressão que alguém vai fazer. Pode ser você que venha se envolver aqui também, e oferecer, bom dia, tudo bem? Já veio aqui antes? Tal, viu, só as peças tão boas, né? O senhor está precisando de oração? O senhor está precisando de oração? Você pode ser um canal de bênção. Tem um projeto que vai iniciar na nossa igreja aqui, o irmão Valdo, o irmão Rafael, estão mobilizando de taekwondo. Uma professora, a Verônica, ela disse, eu ofereço os meus sábados para vir aqui e dar aula para as crianças. E isso aqui vai virar um tatame durante o sábado, em um determinado horário. Mas precisa de gente orando junto, precisa de gente cuidando, né? Porque quando são muitos, né, tem um que vai lá fora, de repente, começa um conflito, é preciso gente que ajude a cuidar. E você pode se envolver também. Você pode ser um canal de bênção nesse projeto, em nome de Jesus, né? E, queridos irmãos, então, está vendo? Só aqui dentro da casa de oração, quantas outras coisas fora nós podemos fazer também? E o desafio que o Senhor nos dá é esse: busca o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, busque intimidade com Deus, busque santidade e se coloque à disposição do Senhor para servi-lo. Nesta ordem, né? Não faz o contrário, não. Não queira servir para agradar a Deus. Pior coisa que você faz. Porque tudo que você pode vir a fazer foi Deus que te capacitou. Se você não tem intimidade com Ele, logo a glória não será dele, não haverá transformação. Então, quero, neste momento, orar com você em nome de Jesus. Baixe sua fronte, baixe sua cabeça. Em nome de Jesus, coloque diante do Senhor o seu coração. Você ouviu sobre esses projetos, dentre outros. Nós queremos começar uma nova classe de primeiros passos, uma classe de pessoas da igreja, ou pessoas que queiram, nem não são ainda da igreja, mas querem aprender como lecionar os primeiros passos da fé. Nós queremos começar uma classe dessa também. Estávamos conversando com a irmã Patrícia. Então, em nome de Jesus, você quer ver o avivamento? Ele precisa transformar a tua vida em primeiro lugar. Consagre-se ao Senhor, em nome de Jesus. Você quer viver isso, irmão? Você quer viver isso, irmã, em nome de Jesus?
Você quer orar comigo para que isso impacte a nossa vida, transforme o nosso proceder, para que Deus seja exaltado e vidas sejam transformadas em nome de Jesus? É o desejo do seu coração? Então fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus, simbolizando o seu desejo de ser um canal da bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, essas portas que eu citei a você, procure a irmã Patrícia. Procure o irmão Gustavo, a irmã Daniele, procure o irmão Valdo, o irmão Rafael, diga, olha, eu ouvi a ministração de manhã, procure o irmão Rodrigo, ele falou, irmão, ó, quando abrir essa classe aí de primeiros passos, eu quero fazer parte também. E ele vai anotar o teu nome, ele vai passar para a irmã Patrícia. Você quer estar aqui no dia do bazar? A irmã Ana está ali, ó. Fala com ela, irmã, eu quero vir aqui, o que a irmã vai precisar nesse dia aqui? Você que está em pé, faça isso no momento que a gente concluir aqui, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E nós vamos ver Deus agindo através da sua vida, transformando vidas através da sua vida. E você vai ser aquele que vai ter alegria de ver a manifestação natural e sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui como carentes que somos do Senhor. Precisamos da tua manifestação em nossas vidas. Precisamos colocar disciplina no nosso próprio coração para ter esse tempo de comunhão com a tua palavra, de comunhão com o Senhor, de intimidade contigo. Buscando, Deus, santidade para revelar o teu caráter. Mas também precisamos nos expressar, nos dispor. E estes irmãos estão em pé aqui neste momento. Não diante do púlpito da Igreja Batista, mas diante do teu trono de graça, em nome de Jesus. E eu peço que o teu Espírito Santo esteja agindo sobre a vida deles, de maneira especial, e que eles possam provar da tua graça, do teu cuidado, e que vidas, projetos que têm por objetivo glorificar o teu nome, sejam edificados através da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá a eles força, ímpeto, para que não saiam daqui e esqueçam do que ouviram, mas que o Espírito Santo os relembre logo ao terminar, para que eles tenham continuidade naquilo que eles se comprometeram com o Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E é no nome do Senhor que oramos, no nome do Senhor que agradecemos. Amém e graças a Deus. Pode se assentar,